Existe uma dúvida que atormenta o coração de quem amou de verdade. Será que ele ainda me ama? Essa pergunta ecoa nos pensamentos quando o silêncio toma conta, quando a distância aumenta e o orgulho parece ter vencido o amor. Mas no fundo algo te diz que não acabou, que existe uma ligação que, por mais que o tempo passe, ainda vibra no mesmo ritmo do seu coração, e você sente, mesmo sem palavras, que algo dentro dele ainda fala com você. O amor verdadeiro não some. Ele pode se esconder, pode se disfarçar, pode tentar se calar, mas ele continua ali, quieto, resistindo entre lembranças e vontades não ditas. Por isso, hoje vamos conversar profundamente sobre os sinais que mostram que ele ainda te ama, os comportamentos que revelam o que o orgulho tenta esconder e, principalmente, como agir diante disso sem se perder de si mesmo. Porque a maior prova de amor, antes de qualquer reconquista, é continuar se amando mesmo quando tudo parece desabar. Quando um relacionamento termina, há quem acredite que o amor morre junto. Mas isso não é verdade. O amor não tem um botão de desligar. Ele se transforma, se mistura à saudade, à raiva, à confusão emocional. Às vezes, ele se disfarça de silêncio, de distância, de aparente indiferença. Mas está lá, latejando, tentando entender se vale a pena lutar ou se é hora de seguir. E é nesse momento que o coração da outra pessoa começa a dar sinais. Sinais sutis, pequenos gestos que revelam mais do que 1000 palavras. Um olhar, uma mensagem fora de hora, uma lembrança que ressurge do nada. Esses detalhes mostram que ele ainda sente, mesmo que não tenha coragem de admitir. Você pode estar se perguntando, mas se ele ainda me ama, por que ele não volta? Porque amar nem sempre é suficiente. Às vezes o medo, o orgulho e o ego falam mais alto. Mas isso não significa que acabou. Significa apenas que o amor está preso em um labirinto emocional e que o tempo e a atitude certa podem ser a chave para libertá-lo. Ele ainda tenta saber da sua vida. Um dos sinais mais claros de que ele ainda te ama é o interesse disfarçado. Ele pode não te mandar mensagem, mas observa. Pode não comentar, mas vê tudo. Ele pergunta de forma indireta. Tenta descobrir o que você anda fazendo, com quem está, se parece feliz. Ele pode até fingir indiferença, mas o olhar dele ainda procura você. As redes sociais se tornam um campo silencioso de observação. Ele olha seus stories, talvez sem curtir, mas com frequência. Sabe por quê? Porque quem ainda ama quer acompanhar, quer garantir que você ainda está ali, de algum modo, dentro do alcance dele. É um amor silencioso, mas presente. Um amor que ainda não aceitou o fim, mesmo que ele diga que sim. 2. Ele te evita, mas não por desinteresse. Muita gente acredita que evitar o contato significa não se importar, mas às vezes é o contrário. Ele evita porque sente demais. Porque cada vez que te vê, o coração aperta, a mente viaja e as lembranças o dominam. E para não demonstrar, ele foge. Evitar é uma defesa emocional. É um jeito de esconder o que não quer transparecer. Se ao te ver ele muda o comportamento, fica inquieto, te ignora de propósito, tenta parecer ocupado, entenda, é porque a presença mexe com ele. E quanto mais ele tenta se controlar, mais o sentimento o denuncia. O amor reprimido não é silêncio, é barulho contido. 3. Ele lembra de detalhes que você nem nota. A mente não guarda o que é irrelevante. Se ele ainda se recorda de coisas pequenas, o nome do seu cachorro, o sabor do seu café favorito, a cor do vestido que você usou num dia especial, isso é prova de que você ainda habita o pensamento dele. Essas lembranças são gatilhos que despertam emoções antigas. E o mais interessante é que ele não lembra de propósito. O coração lembra por ele, porque o amor tem memória própria. 4. Ele demonstra raiva ou indiferença exagerada. A raiva é amor disfarçado. Quando alguém realmente te esquece, não há mais energia emocional nem para o ódio. Mas quando a pessoa reage com irritação, provocações ou tenta parecer feliz demais, pode ter certeza, ainda sente. Ele tenta se convencer de que superou. Mas cada exagero é um grito do inconsciente dizendo o contrário. Se ele faz questão de te mostrar que está bem, é porque não está. Quem está em paz não precisa provar nada. E se ele tenta te provocar, postar indiretas ou mostrar uma nova vida muito rápido, saiba, é fuga. Ele tenta preencher o vazio que você deixou com distrações,
Mas o sentimento verdadeiro não se apaga com distração. Ele apenas adormece. 5. Ele compara você com outras pessoas. Talvez ele não diga isso em voz alta, mas as comparações são inevitáveis. Ele nota o jeito diferente das outras pessoas. E sem perceber, compara tudo com o que vocês tinham. O riso, o toque e as conversas, nada parece igual. Porque quando há amor, o coração se recusa a substituir. As pessoas podem até tentar, mas o que é profundo deixa marca. E essa comparação constante é o reflexo do vazio que ele sente. Não porque ninguém mais seja bom o bastante, mas porque você se tornou a referência. E substituir uma referência é uma das coisas mais difíceis que existem. 6. Ele demora para se envolver com outra pessoa. O tempo que alguém leva para seguir em frente diz muito sobre o que ainda sente. Quem já não ama simplesmente se abre, mas quem ainda sente trava. Ele pode até sair, conhecer pessoas novas, mas não se entrega. Você vai perceber que tudo parece superficial. E essa dificuldade de se envolver mostra que o coração ainda está preso a algo que ele não superou, preso a você. Às vezes, ele tenta forçar uma nova relação para te esquecer, mas no fundo está apenas fugindo do que sente. E quanto mais força essa fuga, mais o amor o persegue. Porque o coração não é um interruptor. Ele precisa de tempo, de cura, de compreensão e principalmente de coragem para admitir que ainda ama. 7. Ele reaparece sem motivo aparente. Aquela mensagem fora de hora. Aquele "Oi, tudo bem?" Aquela lembrança do nada. Isso não acontece por acaso. É o inconsciente falando mais alto. Ele sente saudade e procura um motivo qualquer para criar uma ponte. Mesmo que pareça banal. Sonhei com você. Vi algo que me lembrou você. Como está a sua família? Tudo isso é o amor tentando encontrar um espaço para respirar de novo. E quando ele volta desse jeito, é porque o sentimento está gritando lá dentro. Ele tenta disfarçar como curiosidade, mas o real motivo é simples. Ele sente falta da conexão emocional que só existia com você. 8. Ele ainda guarda coisas de você. Pode ser uma blusa, uma foto, uma carta, um presente, qualquer coisa que o ligue a você. Esses objetos se tornam pontes entre o passado e o presente. E o fato de ele não se desfazer disso mostra que ele ainda não quis ou não conseguiu encerrar o ciclo emocional. Quem realmente fecha uma história, limpa tudo. Mas quem guarda ainda sente. O objeto se torna uma lembrança viva, um ponto de contato entre o que foi e o que ainda vibra dentro dele. 9. Ele fala de você com emoção. Se amigos comentam que ele ainda menciona você, que fala de um jeito nostálgico, que lembra de vocês com carinho, é um sinal poderoso. O tom da voz entrega o que o orgulho tenta esconder. A emoção nas palavras, o brilho no olhar, a forma como ele revive memórias, tudo isso mostra que o sentimento ainda está ali, mesmo que o ego não permita assumir. Amores verdadeiros deixam vestígios que nem o tempo consegue apagar. 10. Ele pensa em você nos momentos importantes. Datas especiais, lugares marcantes, músicas que eram de vocês. Esses gatilhos emocionais são quase impossíveis de controlar. E se nesses momentos ele volta a te procurar ou demonstra sinais de saudade, é porque o coração dele ainda está preso a essa conexão. O amor sempre encontra uma brecha para se manifestar, mesmo quando a mente tenta esconder. Agora que você entende que o amor pode continuar existindo mesmo após o fim, é hora de saber como lidar com isso. Porque perceber que ele ainda te ama não significa correr atrás. O erro mais comum é agir por impulso, tentando forçar um retorno antes que o tempo faça o trabalho que precisa ser feito. O segredo está em usar o silêncio como força e a distância como estratégia. Deixe que ele sinta a falta que você faz. Deixe que o vazio que você preencheu se torne visível. O amor precisa de espaço para ser sentido. E se você estiver o tempo todo disponível, ele nunca vai perceber o valor da sua ausência. Mostre evolução. Mostre maturidade. Transforme a dor em crescimento. Nada atrai mais do que alguém que se reconstrói em silêncio. Quando ele perceber que você não é a mesma pessoa que ficou para trás, o sentimento que estava escondido vai florescer de novo, de forma natural. O amor verdadeiro pode ser interrompido, mas nunca esquecido. E se ele ainda te ama, em algum momento isso vai transparecer. Mas antes de buscar sinais no comportamento dele, olhe para dentro. Entenda o que você sente,
o que aprendeu e o que merece. A reconquista mais poderosa é aquela que começa dentro de você. Quando você se reencontra, o universo se reorganiza. E se esse amor for realmente seu, ele voltará. Não por insistência, mas porque o destino reconhece o que é verdadeiro. Então não corra atrás. Não implore. Não perca sua paz tentando provar nada. Ame-se, cuide-se, evolua. E quando ele te olhar de novo, vai enxergar algo que nunca viu antes. A força de quem se reergueu. E é nesse instante que o amor retorna, não por carência, mas por admiração. Porque no fim o amor verdadeiro não acaba. Ele apenas espera que você volte a amar a si mesmo o suficiente para recebê-lo de novo, de forma madura, serena e verdadeira.